Fale conosco nesta noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém aí aos irmãos que têm chegado. Uma boa noite para vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Uma boa noite aí para a Ruth, para a Meirinha, né? A Dinha, Maria da Conceição é a Dinha, o Maxwell, cada irmã Leidiana. Deus abençoe vocês, cada irmãozinho que tem chegado. Né? Hoje minha mãe tá fazendo aí mais um ano de vida. Deus abençoe, Maxwell, saudade. Pastor Jardel, Deus abençoe. Hoje mãe tá fazendo aí mais um ano de vida. Graças a Deus. Foi um dia bem especial para ela. As irmãs da intercessão teve aqui agora. Fez uma serenata para ela meio de longe, né? Que a gente não pode estar muito perto. Ela ficou num cantinho. E ela recebeu todo esse carinho. O pessoal da intercessão. Muitos irmãos aí mandando parabéns para ela, então que Deus possa mesmo, né, abençoar a vida da minha mãe. E hoje, ontem eu perguntando para Jesus, aliás, termino uma live eu falo para Jesus assim, o que o senhor quer falar semana que vem? Ô, gente, na fleuma de Jesus ele me deixa até muitas vezes, na quarta-feira ele canta, ontem ele cantou uma música para mim. E essa música no meu coração o dia inteiro, e o Senhor falou, é essa palavra que eu tenho para você essa noite. Essa é a palavra que eu tenho para cada irmão que, né, vê, ouvir a live, é a que eu tenho para eles nessa noite. Então eu quero abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa mesmo falar no nosso coração, possa trazer da vida dele para nós. Não sei se você se dá dando para vocês lerem ali, né? Aí eu tentei fazer um desenho assim bem rústico, que a nossa mensagem tem um pouquinho a ver com isso, igual alguns de vocês já receberam, né? Falando sobre mesmo promessas entulhadas. Quantas vezes que o Senhor Jesus sopra promessa no nosso coração. Às vezes ele vem com uma palavra profética através de um irmão, às vezes ele vem através de um sonho, às vezes ele vem aí através de uma palavra, e ele sempre nos traz promessas. E neste que nem o ano da promessa, eu achei tão interessante, por ser ano da promessa, ele reacender dentro do coração da gente promessas dele através dessa palavra. Então eu quero mesmo pedir você, por favor, que venha estar abrindo a Bíblia nessa hora. Pegue aí a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo Gênesis 26. Gênesis 26, do 1 até o 6. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no templo de Abraão. Primeira coisa que nós vamos aí estar pensando. Ei, Efigênia Paz, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no templo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, que é o mesmo lugar que o pai dele tinha ido, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Abimeleque tinha sido também rei na época de Abraão. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Então hoje a nossa palavra aí tem a ver com isso, esse é o nome, né, da nossa mensagem, promessas entulhadas pela crise. E como a gente percebeu na hora que nós lemos a mensagem, Abraão passou esse tempo de crise e Isaac também passou por esse tempo de crise. E a palavra do Senhor, ela é tão viva, mas ela é tão viva, mas ela é tão viva que lá estamos nós em tempo de crise, né? Uma situação assim, vivendo uma situação de uma pandemia, e hoje fica tudo tão intenso por causa da internet, isso começa a ficar intenso,
Turminha que tá chegando, Tia Filó, Fatinha, a Mônica, Ana Paula, a turminha que eu já vi aí chegando. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindas. A gente vai olhando os noticiários, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra, e acho que o Mandetta, que era o nosso ministro da Saúde, uma das coisas mais sábias que ele falou foi: desliga a televisão. E a gente começa a pensar, meu Deus, eu tô aqui de mão atada, eu não tenho nada o que fazer, tenho apenas que esperar. Mas a gente vai começar a perceber, e eu tenho observado que a palavra que o Senhor tem trazido para nós, nesse tempo, é que Ele tem mostrado que a gente pode sim, mesmo em tempo de crise, ser produtivos. Não estou eu aí fazendo live? Quem diria que um dia eu faria isso, não é mesmo? E produzindo, fazendo algo para acalentar o coração do outro. E confesso que tem sido esses momentos tão especiais, porque essas palavras que o Senhor tem me dado, tem me fortalecido muito. A primeira pessoa que está alimentando a comidinha quentinha, né? A Salles fala assim, existe a Marmitex. Ah, eu comi na Marmitex, aquilo que está gravado. Eu comi na hora, aquilo que a gente alimenta agora. Então hoje o Senhor tem um banquete para nós. E hoje nós vamos ver essa história do trecho da vida de Isaac, o filho de Abraão. Gente, tem muita coisa boa aqui, uma pérola assim que Deus foi trazendo ontem. O Senhor é muito carinhoso conosco. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas e nossas circunstâncias, como Deus é muito carinhoso conosco. Então, nessa primeira parte que eu quero comentar com vocês, né, vamos lá falar. A primeira coisa é: Deus nos faz lembrar a sua aliança em tempo de adversidade. Deus nos faz lembrar a sua aliança em tempos de adversidade. Por quê? Porque a maior tendência que nós temos, na maioria das vezes, no tempo da adversidade, ei, Cristian, Ale, beleza? Graça e paz, Ale. A maior coisa, assim, gente, o que mais acontece na nossa cabeça no tempo da adversidade, da dificuldade, são pensamentos negativos. Muitas vezes é a dúvida do amanhã, a preocupação com o que vai vir, a preocupação do que vamos fazer. E hoje o Senhor quer mostrar isso para nós, que Ele quer lembrar-nos da aliança dele conosco. Quando a gente leu esse trecho, né, de Gênesis 26, de 1 a 6, nós vimos Deus falando com Isaac: olha, eu sou o Deus do seu pai, aquele Deus que fez aliança com seu pai. Eu sou Deus, fica na terra, não vai para o Egito. Quando você pensa na terra que Isaac teve, é uma terra de fome. Então não tinha simplesmente lindas plantações, não tinha água, não tinha nada. O que ele via de um lado, o que ele via de outro, era só terra seca. E Deus falou: fica aqui. É tão interessante que quando nós obedecemos ao Senhor, não fica aqui, não faz isso, ande dessa forma, nós percebemos o que nós vamos ver nessa história. Como o milagre de Deus acontece nas nossas vidas, como que Deus vem assim como um milagre. Deus nos faz lembrar essa aliança. Primeiro ponto, mesmo tendo promessa, passaremos por crise. Primeira coisa que vai acontecer. Deus me deu uma promessa, é o ano da promessa. Aliás, foi uma das coisas que eu mais perguntei, foi isso. Deus, ei, Gustavo. Gente, Gustavo tá ouvindo a gente lá do Espírito Santo. Deus abençoe você e a Cristian, viu? A primeira coisa que eu perguntei, falei: nossa, Senhor, ano da promessa, e nós estamos querendo cancelar já 2020, né? Aliás, tem alguns governadores que estão querendo adiantar o Natal, tipo assim, vamos ver se acaba 2020 rápido. Mas no tempo de promessa, nós vamos passar por situações difíceis. Foi o que nós lemos lá no Gênesis 26, 1. E a Bíblia fala em Romanos 5,3 que, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, a primeira coisa que eu vejo que Deus começa a trabalhar em nós, principalmente nessa era tecnológica, a era do miojo 3 minutos, a era da comida pronta em 1 minuto, é só botar um cliquezinho lá e saiu pronto no micro-ondas. Então, a primeira coisa que Deus começa a trabalhar, a questão de saber esperar nele, né? E a palavra paciência hoje, para nós, ela é complicada. Eu estou fazendo um freelance como operadora de caixa
E eu vejo assim, a pessoa tá dentro do supermercado, aliás, eu faço isso, eu creio que nós todos fazemos isso. Você tá dentro do supermercado, você anda, você roda, você anda, você roda. Mas na hora que você chega no caixa, meu amigo, você quer que aquela mulher, aquele homem que tá ali sentado, você dê flecha que você quer ir embora. Então, porque nós não temos a paciência da espera. Então, a primeira coisa que o Senhor nos ensina, que na tribulação, ela produz para nós a paciência. Há um ditado popular que até diz, né, que o apressado come cru. Então, e ter paciência, gente, não é fácil. Esperar não é fácil. E a gente sabe que o verdadeiro evangelho de Cristo, nunca prometeu para nós mar de rosa. Jesus nunca falou para a gente que a vida ia ser fácil. Pelo contrário, ele mesmo falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. Então, nós já tínhamos esse aviso de Jesus. Há 2020 anos atrás, ele já deu esse aviso para nós. No mundo, vocês vão ter aflição. A segunda coisa, passamos um momento de crise? Sim. Mas nesse tempo da adversidade, Deus nos orienta o que fazer nesse tempo. Quando nós lemos lá, Deus chega para Isaac e fala assim, não desce para o Egito. Foi uma orientação que Deus trouxe para Isaac. Isaac poderia até questionar e falar assim, ô Senhor, dá uma olhada na geral. Olha para um lado, olha para o outro, não sei se o senhor percebeu, aqui não tem água, aqui não tem terra para produzir. E o senhor não quer que eu desça para o Egito? E Deus falou, não. E é interessante, gente, que com Isaac, Deus falou, não desce para o Egito. Com Jacó, Deus falou, desce para o Egito. Então, uma coisa que isso me faz pensar é o seguinte, temos que tirar Deus de caixinhas. Ah, foi comigo assim aqui, comigo agora aqui, isso vai ser assim também. Não, Deus age em cada circunstância diferente. Por isso que precisamos estar atentos à voz do Senhor. Por isso que precisamos entender como que o Senhor está agindo no tempo da crise. Há momentos que Ele vai dar um direcionamento, há momentos que Ele vai te trazer outra orientação. E o importante é ouvir a voz do Senhor. Em Isaías 48:17 diz, assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Olha que palavra linda. O que é útil. E te guia pelo caminho em que deves andar. Uma coisa que nós precisamos aprender muito é desenvolver o ouvido espiritual. É ouvir. Às vezes a pessoa pode falar, Raquel, como que eu ouço Deus? Aquela voz que parece até a sua voz, que nem eu já falei na última live, não vai vir com voz de locutor. Parece a sua voz falando no seu pensamento. Se essa voz que está falando no seu pensamento, ela estiver coerente com a palavra de Deus, e você for seguindo essa voz, sondando o seu coração, e nós somos, gente, nós sabemos quando é Deus falando, quando é a gente que está querendo falar para a gente mesmo, nós sabemos. É onde que nós precisamos de pedir ao Senhor algo muito especial chamado discernimento de espírito. Discernir o que está sendo dito na hora. Né? Que nem eu falei, a semana inteira eu fiquei perguntando, Senhor, o que eu vou falar? Ontem eu fiquei cantando a musiquinha, eu tenho a marca da promessa. O dia inteiro essa música ficou na minha mente. À noite eu sentei, pensei em falar de oração. Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, eu não estou te entendendo. Você me perguntou, ele falou, mas foi mais ou menos desse jeito. Deus conversa comigo exatamente do meu jeito de ser. Você me pediu o que eu falava. Eu passei o dia inteiro cantando uma mesma música no seu coração. Vai pelo caminho de Isaac. Ô, gente, na hora que você olha o caminho de Isaac, que você fala lá que Deus ouviu orientação, que foi a primeira coisa, né? Uma das coisas que nós estamos falando aqui, eu falei, nossa, Senhor, tome em mim, porque eu não ouvi a tua primeira orientação. Então, ele vem de várias formas. A gente tem que estar atento. Às vezes, ele vem na palavra simples de um irmão, de uma oportunidade, mas ele vem. Deus reafirma sua promessa conosco. É outra coisa muito, né? Na adversidade, ele mostra que a gente vai passar, ele traz orientação e ele reafirma promessas. Ele fala, vai nos fazer lembrar, lembra que eu te falei isso? Lembra que eu falei com você que eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século? Lembra que eu te falei que eu que te sustento? Lembra que eu te falei que eu que te guardo? Que a sua vida pertence a mim? Então ele vai reafirmando através da palavra, através de uma música, através de uma live, a promessa dele com a gente. Em Hebreus 10:23 fala, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando Deus nos promete algo, ele vai cumprir.
Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que comprometeu. Às vezes eu vejo que podemos ter duas situações muito delicadas. Se nós não tivemos aí um pai que fosse tão verdadeiro conosco, um pai que fosse presente conosco, um pai que nos amava, uma situação assim paterna, entender essa fidelidade de Deus é muito complicado. Porque a gente tem aquele sentimento do tipo assim, será mesmo? Será mesmo que Deus vai me ouvir? Será mesmo que Deus vai me guardar? Será mesmo que Deus vai falar comigo? Por quê? Porque nós estamos baseando a paternidade de Deus na nossa paternidade frustrada. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é isso. Deus é diferente. Se Ele falou, Ele é verdadeiro e a verdade está com Ele. Então, se Ele te prometeu, se Ele trouxe palavra para você e uma das promessas dEle é exatamente que Ele estaria com você todos os dias, creia nisso. Creia nessa palavra. Precisamos obedecer, dando o passo da fé. Essa parte já também ela é meio complicada. Porque dar passo da fé é uma sensação de dar passo no escuro. Eu lembro que quando eu dei aula no antigo Centro de Formação Cristã, eu comecei a dar essa aula. Eu comecei a dar aula na antiga Escola de Líder, depois fui para o Centro de Formação Cristã. Eu lembro que quando foi a questão da fé, eu refiz muita coisa que estava ali no sentido assim, era muito escrito, e eu gosto muito de mexer com o PowerPoint, então deu uma melhorada. E eu lembro que eu achei um desenho bonitinho de um bichinho assim, de olhos vendados, e ele andando, aqui estava tipo um muro, uma montanha, e ele andando no vale. E debaixo dele uma mão muito grande. Creio que muita gente que mexe na internet já viu esse desenho. E isso é o passo da fé. É você entender que Deus está te trazendo uma orientação e você pode obedecer, porque essa orientação vai acontecer, que Ele está te dando respaldo em cima da palavra dele. Então nós precisamos, né? Deus nos faz lembrar a aliança em tempo de adversidade. De que forma? Menos tendo promessa, sabemos que nós vamos passar por momentos difíceis. Deus nos orienta a fazer o que fazer no tempo da crise. Deus reafirma conosco a sua promessa e precisamos obedecer ao Senhor no passo da fé. Amém? Outra situação que nós vamos ver. Situações que nos fazem pensar em desistir da promessa. Essa também, gente, essa é complicada. Porque o que acontece? Quando a gente recebe uma palavra vinda de Deus, ou através de uma profecia, uma palavra que nós recebemos na igreja, um momento assim de palavra com Deus, e eu não sei você, eu tenho o hábito de escrever as promessas, eu tenho o hábito daquilo que Ele me fala, eu vou lá e tenho um caderno. Outro dia eu estava vendo, eu tenho um caderno de 1995, foi quando eu comecei a escrever, né? Pensa quanto tempo, e quantas promessas ali, às vezes que eu estou em crise, eu volto muito nesse caderno, e vou vendo assim, porque geralmente o que acontece? Eu escrevi a promessa, começava a orar sobre aquele assunto e eu voltava, quando eu recebia a confirmação daquilo que Deus me falou, eu voltava lá e escrevia: hoje se cumpriu o que o Senhor me disse no dia tal. Eu sempre tenho o hábito de fazer isso. Por quê? Quando o tempo de crise volta de novo, você vai lá e reaver o que Deus te falou. Aí eu falo até com Jesus, vou contar, né? Lá, se eu não me deixou na mão, não vai ser agora, né? O Senhor é fiel para cumprir agora. Mas quais situações? Gente, uma das grandes situações que pode acontecer nas promessas, e o que eu digo de promessa? Eu digo do seguinte, eu digo de uma promoção, de um ministério, de uma coisa que Deus te prometeu, pode ser, quer seja fisicamente, quer seja no trabalho, quer seja na área financeira, qualquer área que Deus te falou tão claro e te prometeu algo claro, uma das coisas que nós precisamos entender, que invejas vão vir. É interessante, a gente chora com os que choram, mas ou dificuldade de rir com os que estão alegres. Como que é difícil. Eu lembro uma vez que o pastor Lucinho falou assim, a irmã é capaz de virar e falar: nossa Deus, fulano chegou agora na igreja e já tem namorado e eu ainda não. Ou seja, como nós temos dificuldade de alegrar e falar que bom que Deus já providenciou dela. Se Ele me prometeu algo, ou comigo vai ser diferente que o dela. Então nós vamos passar por momentos de inveja. Né? Em Gênesis 26, 14 fala assim: possuía tanto Seba em servos que os filisteus o invejavam.
Porque onde que Isaac estava, não tinha prosperidade, não tinha nada. É isso aí, ó, André, dança aí, ó. Não tinha nada, mas Deus começou a prosperar Isaac. O povo de fora começou a olhar aquilo e falar, que é isso? Como assim? Então, uma das grandes coisas, nós precisamos guardar nosso coração na questão da inveja. Saber com quem comentamos as coisas que Deus dá pra gente. Há pessoas, gente, que infelizmente não dá pra contar tudo. Ô irmã, você tá na benção? Você conhece que aquela pessoa tá crescendo ainda em Deus, ela não amadureceu para entender que o tempo dela também vai chegar? Você só sorri e fala, glória a Deus e volta na benção. Entendeu? Passa, meu filho, sai pela tangente. Na matemática, a melhor coisa que existe é a tal da tangente, né não, Salles? Vai pela tangente. Cuidado. Ah, Deus fez isso, aí você acredita que falou e dispara. Gente, nós mulher então... E dispara, não, guarda seu coração. Guarde aquilo que, onde Deus falar assim, aqui pode contar. Aqui você fala. Quantas coisas que eu compartilho é que Deus simplesmente fala comigo assim, agora você pode falar aquilo que eu te fiz lá atrás. Agora você pode falar aqui, porque ali ele sabe que há pessoas que estão comigo, que gostam de mim e que vão ouvir com o coração aberto aquilo que eu preciso, que eu estou compartilhando. E isso é muito importante. Precisamos nos guardar. A segunda coisa, luta e contenda. Quando você vai lá no versículo 26, 19 e 20, fala assim, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Esse veio de água, eu fui em algumas outras traduções bíblicas que eu falei, não, um veio de água parece um fininho. Não, em outras traduções bíblicas, Almeida Fiel e Corrigida diz, um poço de águas vivas. Eu falei, já melhorou, né, Senhor? Ah, na tradução bíblica judaica, gente, eu ganhei uma Bíblia judaica, olha que legal. Então, na tradução bíblica judaica diz, descobriram uma fonte de água. Eu falei, ficou melhor ainda, Jesus. De um veiozinho, foi uma fonte, águas vivas. Então, a Bíblia diz isso. Cavaram, vale, descobriram fonte de águas vivas, vamos colocar assim para ficar, né, entender melhor. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu poço ao nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, poço Ezeque, ele no hebraico, ele significa contenda, luta física no corpo. Às vezes, quando as promessas de Deus começam a acontecer com a gente, nós temos que malhar, tem que correr atrás. A gente tem que trabalhar muito. Ah, eu quero abrir um negócio, então eu tenho que correr muito atrás para poder conseguir gerar dinheiro. Ei, Silvana Paz, ei. Eu tenho que correr muito para gerar esse dinheiro. Então nós temos que entender isso, né? No hebraico, poço Ezeque, luta física no corpo. E a gente vai trabalhando, vai correndo atrás, vai correndo naquilo que as pessoas estão nos trazendo, porque começa a crescer. Você está no ministério, você vai abrir um ministério, você está abrindo um ministério, pastor Jardel dos adolescentes e dos jovens. Tem que correr atrás, não é trabalho, tem que correr, porque você está trabalhando aquilo que Deus te deu. Então, promessa, faz para ter trabalho. Luta e contenda, começar a ter problemas. Né? E eu estava dando uma olhada no site judaico ontem, eu achei interessante que um dos autores desse site, um pastor explicando, ele falou que aconteceu o seguinte, eles cavaram o poço. Né? Tá aqui, ó, o poço aqui atrás, ó. Cavaram o poço, tiraram todo o entulho do poço, ó. Já deu um trabalhão. Veio águas vivas. Os filisteus ficaram com inveja. O que os filisteus fizeram? Lascaram entulho no poço. Desculpa. Os judeus começaram a lutar, foi o que eles fizeram. Viraram e falaram assim, o poço é nosso, essa água é nossa, porque estava na região deles. Isaac deixou. Gente, segundo esse site, né, que é um site judaico, o pastor conta que a água secou. É por isso que entulharam os poços de novo. A água secou. Sabe o que significa? Aquilo que é promessa sua, aquilo que Deus tem para você é seu. Não adianta o outro cobiçar. Não vai fluir na vida do outro. Não adianta você olhar para o outro irmão e falar, eu queria tanto que esse irmão tem. Não. Isso é do irmão, o nosso é nosso. Eu achei isso incrível, eu falei, gente, se isso realmente, né, a gente pesquisa, eu vi que era um site bem hebraico, confiável, eu gosto de ir lá para ver as palavras,
Eu falei, Deus, que coisa incrível. Então, muitas vezes, quando nós vamos fazer essa começa a vir o excesso de trabalho. Isso dá cansaço. Aí é a hora de eu começar a pensar assim, que vontade de parar. Nossa, está me dando a canseira. Então, a gente, por causa de lutas e contendas, situações externas que vêm, nós temos o desejo, simplesmente, de parar. E falar, não, eu não quero isso mais, isso está me dando muito trabalho. Às vezes a gente até fala, isso não é promessa de Deus, não, eu achei que era, mas não é. Porque se Deus tivesse me prometido, eu não teria tanto trabalho assim. E não é verdade, querido. A inveja começa a fluir com pressões externas. Firme na palavra que Deus te deu. Firme naquilo que Ele te prometeu. Porque essa promessa, ela é sua. E Deus tem ela para você, mesmo num tempo de crise. A outra situação, né? Quando eu achei interessante que o apóstolo Paulo, ele era o apóstolo dos gentios, ele teve a primeira barra dos crentes, entre aspas, de plantão da época, que não entendeu a situação do apóstolo Paulo, porque ele matava e falou assim, não, esse homem não se converteu de verdade. E Paulo foi muito atacado. Jesus chamou ele para os gentios e Paulo foi muito atacado. E em 2 Coríntios, Paulo fala assim, 2 Coríntios 7,5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes de tudo, fomos atribulados. Por fora combate, temores por dentro. Alguém já passou por isso? Você não está sozinho no mundo não, meu amigo. Tem um monte de gente passando a mesma coisa. E Paulo foi um deles. E Deus deixou isso escrito para que nós tivéssemos força emocional e espiritual para entender que todos nós vamos passar por situações assim. Pensa bem, a nossa carne não teve repouso algum, ou seja, trabalhou igual um doido para levar o evangelho e em tudo fomos atribulados. Por fora combate, ou seja, situações de inveja, pressão, demoníaca, gente, tudo. Por dentro temores, porque isso começa a trazer angústia, né? O cansaço físico traz angústia. Então, nós precisamos entender. A outra situação que faz a gente desistir da promessa. Então, a primeira é a inveja, a luta e contenda, que é o oposto Ezequiel. Quando você lê lá, né, Gênesis 26, 19 e 20. A outra situação está em Gênesis 26, 21, que diz assim. Então, os seus servos cavaram outro poço. Gente, pensa o trabalho que isso dá. Não tinha aqueles aparelhinhos antigos que você enfiava ali na terra, rapidinho jogava a terra para fora, não. É na base do muque. Mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Aí que está o detalhe. Tivemos o primeiro problema físico. O cansaço, as lutas internas da inveja. A palavra poço sítino no hebraico significa alma, emoção, agitação, tumulto. Sitna no hebraico. E eu achei uma coisa tão interessante. Sitna, inimizade e acusação. Tem a mesma raiz do hebraico, Satã, adversário e oponente. Ou seja, começa as pressões emocionais vindo através de situação dentro da gente, situação de medo que precisamos trabalhar e também situações externas, situações de outra pessoa contra a gente e situações satânicas. E Satanás também começa a trazer opressão por fora. De uma maneira como se quisesse fazer com que a gente se cansasse e desistisse daquela promessa. E eu achei isso muito interessante. Né? Começa a trabalhar a questão da alma. A nossa alma, gente, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu quero até abrir um parênteses aqui e falar, tem que haver um equilíbrio. Mesmo quando eu estou vivendo promessa de Deus, eu não devo trabalhar igual um louco despairado. Meu corpo físico precisa de descanso. Então, nós temos que saber uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são pressões, eu tenho que trabalhar muito, porque eu estou fazendo gerar aquela promessa. Isso é mão na massa. Agora, outra coisa é eu não ter equilíbrio sobre isso e trabalhar além do normal, porque isso vai me trazer angústia. Isso me trazendo angústia, eu vou enfraquecer emocionalmente. Enfraquecer emocionalmente, aquilo que já era um peso emocional vai crescer. E sem contar que a gente tem lutas externas demoníacas. E a Bíblia diz isso em Efésios 6, que a nossa luta não é carne nem sangue, mas é contra principado e potestade. Eles percebem nosso cansaço emocional.
Eu falei na última live o boom que eu dei e como que isso foi forte. E como que isso mexeu comigo. Porque eu estava ficando angustiada e não tive equilíbrio na alma. Nós precisamos desse equilíbrio. Mas entendemos também que muitas vezes esse chacoalhar externo, essas hostes malignas, pessoas más, a nossa alma fica agitada. Por isso ele deu esse nome de Sitna ao poço, que tem uma ramificação com Satã. Olha que coisa interessante. Apocalipse 12, 10b diz o seguinte: porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A Bíblia fala que Satanás é um acusador. Muitas vezes começa, para que eu fui fazer isso? Olha o que está acontecendo. Logo, eu achei que eu ouvi Deus e eu não ouvi Deus. Ai, misericórdia. E nós começamos, e aí aquilo começa a bombardear em cima de nós. No nosso campo de batalha, que é a mente. Nós precisamos administrar isso com a palavra. Eu lembro tão interessante que quando a gente fala de ouvir Deus, foi mais ou menos para 2017, no final do ano, eu virei para Jesus, eu estava lavando roupa, eu virei para Jesus e falei assim: Jesus, não é por nada não, mas se eu podia me arranjar um jeitinho de eu ganhar uma graninha extra, né? Nem que seja um pouquinho, assim, que dá para ficar cuidando da mãe disso. O Senhor Jesus falou comigo assim: vai lá nos sobrinhos que o Exxon tá precisando de operadora de caixa. Eu acabei de lavar roupa, tomei um banho, fui lá no sobrinho, cheguei lá e falei assim: Exxon, tudo bem? Aqui, Deus falou comigo que você tá precisando de operadora de caixa, quem vai tirar férias aí? Ele olhou pra mim e falou assim: que Isaac, você tá doido? Eu falei: não sei se é férias, mas Deus falou comigo que você precisa de operadora de caixa. Ele falou: bem. Eu falei: continua com bem, que o bem já tá me dizendo alguma coisa. Ele falou: isso preciso. Eu preciso. Aí me explicou por quê. Eu falei: pronto, eis-me aqui, o currículo em pessoa. Tenho experiência com caixa, sou de confiança. Você me conhece há muito tempo. Que dia que nós começamos? A crise estava ali. Deus me trouxe uma palavra, eu fui lá e obedeci. E depois disso, gente, foi tão interessante que quando eu achei que ele não ia precisar mais, que a menina estava para tirar férias, tinha saído, eu ia cobrir, ele virou para mim depois e me chamou mais tarde e falou: Reed, eu precisava que você cobrisse as folgas das meninas para mim pelo menos 2 vezes por dia. Mantive aquilo que Deus trouxe para esse tempo. Então, assim, foi muito engraçado que quando eu cheguei lá, eu falei assim: Deus me falou lá em casa que você precisa de operador de caixa. Ele me olhou com a cara. Eu falei: precisa ou não precisa? Eu falei: escuta, Exxon, Deus fala com a gente. Então, assim, olha que coisa. Deus falou, eu fui lá e obedeci. E até hoje eu tô lá, cumprindo esse chamado, esse momento que Deus tem me dado para suprir o dinheirinho na crise. Mas, muitas vezes, eu passei uma situação muito delicada. Porque eu abri mão da Drogaria Araújo, eu era gerente lá e eu já estava pegando para gerência. Eu abri mão porque Deus falou comigo: eu quero ser mexendo com célula. Aí um dia eu estava lá sentada no caixa, uma pessoa que olhou comigo, desceu de um carro muito bonito e é uma pessoa que tentou o tempo todo me desmotivar a ser supervisora, que eu falei: eu vou chegar a ser, eu limpando sessão, hein? Eu falava assim: eu vou chegar a ser supervisora nessa empresa. Eu nem falei que eu ia chegar a ser gerente, falei que eu fui lá na frente. E o Senhor um dia me chamou e falou assim: Raquel, eu quero conversar com você. Eu não quero você supervisora na Araújo. Lá é um tempo de treinamento. Eu quero você supervisora de célula. Você abre mão? Falei: bom, Senhor, como é que nós vamos fazer? Ele falou: eu vou te mandar embora. Do jeito que ele me falou aconteceu, eu abri mão. Naquele dia, eu sentada no caixa tarde, num sábado de manhã, que essa pessoa desceu e que ela lutou muito para eu sair da gerência. Ela desceu num carro. Satanás na hora virou para mim e falou assim: lá, o carro que era seu e você abriu mão por causa de célula. E você tá aí aonde? Como operadora de caixa. Gente, pensa na pessoa que chegou mal dentro de casa. Pensa. Aí Jesus me levou lá no Salmo 37. Falou: olha, qual é o fim dela? Não que ela vá morrer assim, ir pro inferno, embora ela não é cristã ainda. Mas o que eu tô querendo dizer é que naquela hora, Satanás falou, abriu mão para uma promessa de Deus, aquele carro deveria ser seu. E você tá aí, ó. E ainda ajudou, porque ela falou: você está por aqui com aquele tomzinho assim, como operadora de caixa? Gente, eu cheguei muito mal, mas o Espírito Santo veio aí e falou: o que eu tenho para você é eterno, filho. Não tem nada a ver com o que na terra. O que você está plantando é para a eternidade. Aí meu coração acalmou, eu falei: é verdade. Eu disse sim ao Senhor e nós vamos embora, nós dois juntos. Vamos trabalhar, que é a melhor coisa que eu faço. Então, essas acusações podem vir sim na vida da gente. Pode vir situações na vida da gente.
né? Então nós precisamos entender. Em 1 Pedro 5,8 diz, fala assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é outra situação, nós precisamos vigiar nessa questão, né? O inimigo veio, levantou a acusação, mantenha firme, meu querido, mantenha firme, mantenha forte na promessa do Senhor, até que a nossa perseverança fortalece o nosso espírito e a promessa é cumprida. Lá em Gênesis 26:22 diz o seguinte, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, mais um trabalho, né, gente? E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Houve o tempo da chegada da promessa de Deus. E a palavra, né, poço Reobote em hebraico é espaço amplo, alívio. Esse tempo de epidemia vai passar. Eu quero mesmo levar você até a pensar em orar muito pelo nosso país, porque a nossa epidemia virou política. Então ore pelo nosso país, ponha os governantes diante do Senhor, pede Jesus para trazer luz sobre esse país. Né? Não adianta, às vezes eu fico meio, esse meu jeito meio sanguíneo, falo, não é possível, olha isso aqui, eu vejo uma notícia, fico, né? Depois eu falo, não, Senhor, me perdoa, eu preciso que o Senhor jogue a luz. Às vezes eu até brigo assim, Senhor, dá vontade de ser um Jedi, joga a luz, mas joga uma luz bem forte, queima de uma vez só. Mas depois o Espírito Santo vai atenção e fala, como? Não, joga a luz para que a luz de Deus levante o nosso país. Então nós precisamos de quê? Vai vir um tempo do alívio. Nós continuando orando, vai vir o tempo do alívio. Então nós precisamos perseverar em meio às tribulações, entendendo que Deus vai. E olha que interessante, quando veio o tempo do alívio, aquele lugar foi estabelecido por Deus. Em Gênesis 26:24 diz assim, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai. Deus mostrou para Isaac e Abraão teve o mesmo problema. Se você vai lá em Gênesis 21, você vai perceber que Abraão teve praticamente o mesmo problema que Isaac. E Deus falou isso com ele, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então, no tempo que vem a palavra do Senhor e começamos a viver, o nosso espírito começa a ser fortalecido com aquilo que Ele nos falou para fazer. Nós começamos a fortalecer mais ainda no Senhor. Depois Ele nos ensina a ser grato. Uma coisa muito importante, está vivendo, está tendo trabalho, mas a gratidão é algo muito importante. Em Gênesis 26:25 diz, Isaac construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Nós precisamos ser gratos por aquilo que o Senhor cumpre em nossas vidas. Jesus uma vez, ele curou 10 leprosos, um só voltou para agradecer. O sonho de todos eles eram ser curados, mas um só voltou para agradecer. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos, esse tempo de perseverança, o que ele faz com a gente? Ele nos mantém produzindo. Gênesis 25, a parte B fala, ali armou acampamento e o seu servo cavaram outro poço. Ele cavou um poço, entendeu? Que ali era o lugar de Deus, que estava na hora de viver aquilo que Deus tem. Aí abriu e começou a continuar cavando outro poço. E foi cavando outros poços. Significa que ele continuou aquilo que é a obra que Deus tinha dado para a mão dele. Na outra situação que essa perseverança traz, que é o poço do alívio, servimos de testemunho do poder de Deus para outras pessoas. No Gênesis 26:29, fala que Abimeleque voltou ali de novo. Isaac ainda até pergunta assim, por que você veio? Uma vez que foram hostis me mandaram embora. Aí o que Abimeleque responde para ele? Vimos claramente que o Senhor está contigo e por isso dissemos, façamos juramento entre nós. A mesma coisa que ele fez com Abraão, a mesma coisa que ele falou com Abraão, Abimeleque fala com o filho. Isso aqui também nos ensina que o que nós plantamos hoje vai ficar para a nossa posteridade. E os nossos filhos precisam manter isso para frente. E nós precisamos dar essa força. Isaac podia simplesmente descansar e falar, meu pai já fez, eu nem preciso de fazer. Não, ele continuou aquilo que era a obra de Deus para a vida dele. Aquilo que Deus tinha para ele, ele fez. E isso é interessante. E abençoamos até o nosso inimigo. Eles eram inimigos. Então eu falo assim, então Isaac ofereceu um banquete e eles comeram e beberam. Jesus fala que quando nós trabalhamos bem contra a pessoa e que nós abençoamos nossos inimigos, nós colocamos braços sobre a cabeça dele. Olha que coisa forte.
A nossa maturidade cristã não é falar assim, não, agora some daqui, não. Então vem cá, vamos fazer um jantar. Chamou para comunhão. Isso fala de perdão também. Olha que coisa linda. E vemos a promessa que Deus nos fez. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinha acabado de ser. Achamos água. Isaac deu o nome de Seba, e por isso até o dia daquela cidade é conhecida como Berseba, o mesmo nome que seu pai tinha dado. O que significa Berseba? Lugar de juramento, de aliança ou promessa. O Senhor sempre nos fará lembrar das promessas. Cada pessoa da linhagem de Isaac, até hoje, que se passa em Berseba, lembra da história, que eles conhecem bem mais Bíblia mesmo, eles são crentes de lá, de ler o Torá, mas até hoje eles sabem. Tá vendo aquele poço ali? Nosso pai Abraão, Isaac, Jacó. E isso fez como que lembrasse do juramento de Deus para a vida deles, da aliança deles com Deus. Nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa aliança. E o penhor da nossa aliança é o Espírito Santo. E eu acho tão interessante, deixa eu só voltar aqui uma coisa. Pôs Abraão, lá em Gênesis 21:31 diz assim, pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. Abimeleque diz a Abraão, para que estão aqui esses 7 cordeiros que puseste à parte? E disse, tomarás esses 7 cordeiros da minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei esse poço. Já havia situações anteriores. 7 é um número de plenitude na Bíblia. O Senhor descansou no 7º dia e viu que tudo que ele fez era bom. As plenitudes do Senhor existem em nós. E ela vem quando vimos as promessas deles cumprindo. Você vai ter problema no diário? Vai. Vai ter situação? Vai. Mas você vai estar pleno naquilo que Deus te chamou a fazer. E isso foi algo interessante, porque mostra que a aliança de Deus lá com Abraão reflete em nós até hoje através de Jesus Cristo. Né? E é isso que eu quero deixar essa palavra para nós hoje. Deus fez uma aliança com Abraão e renovou era Isaac. E Deus falou assim, considere, em Gálatas 3:6-9 diz, considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejamos certos, portanto, de que os que são da fé, que somos nós, estes são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim, o que são da fé, eu e você que está aí, somos abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Nós temos uma aliança com Deus, que é o sangue de Jesus Cristo que trouxe ela para nós. E nós temos essa promessa, que essa bênção virá. Só que nós temos uma mente, gente, muitas vezes muito pequena. Quando a gente fala de bênção, de promessa, a gente tende a pensar só em coisas terrenas. Jesus fala assim, gente, pensa no que é do alto, naquilo que é eterno, naquilo que Deus tem para nós na eternidade. O que eu faço hoje, acho que até o status de Jardel está escrito isso, o que eu faço hoje reflete na eternidade. Então nós precisamos plantar hoje para a eternidade, é porque lá que deve estar o nosso tesouro. Muitas vezes, toda vez que falamos de promessa, às vezes a gente, não é que Deus não vai nos dar uma boa casa, um carro, vai dar alguma coisa assim, mas é porque o que ele tem, o que é sonho de Deus, é aquilo que está lá na eternidade. E é isso que tem que ocupar os nossos corações. Nós temos essa promessa vindo de Deus. Eu achei interessante em falar, só para finalizar. Eu perguntei a Cris se eu podia falar esse testemunho hoje, ela falou que podia. Esse tempo, ela trabalha no restaurante, eles estão fechados. E ela orou, o Senhor falou, Deus, o que eu faço? E Deus trouxe, através de uma irmã, uma ideia para ela, para estar trabalhando com um determinado produto. Ela na hora ficou mais temerosa, mas ouviu a palavra de Deus e ela tem falado como que Deus tem suprido a vida dela através disso. E ela fala, e o Senhor ainda me falou, Raquel, um dia de cada vez, não se preocupe. E é isso que Jesus nos orientou. Olha, viva o de hoje, basta o mal de hoje, amanhã é outro dia, não preocupe com ele. Então, querido, eu quero abençoar a sua vida. Quero que você ponha isso no seu coração. Que mesmo que venha desgaste físico, mesmo que venha situações emocionais, mas se você permanecer firme naquilo que Deus tem para você e na aliança que Ele fez com você, você viverá a plenitude do Espírito Santo. Você viverá Reobote, alívio, plenitude. Amém? Então nessa hora eu quero que você
esses minutinhos finais que nós temos, eu quero pedir que Deus possa mesmo abençoar a sua vida. Seja fortalecido. Quero que isso seja uma oração no seu coração. Efésios 6, 10 a 13. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revista das armaduras celestiais para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo. Pois a sua luta não é contra carne nem pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais. Por isso, vista toda a armadura para que possa resistir o dia mau, permanecer inabalável depois de ter passado por tudo isso. Amém? Amo a sua vida. Foi muito bom ter você com a gente aqui hoje. Glória a Deus pela essa companhia. Essa turminha linda, tia Keila, tia Filó aí na área, dona Hilda, Efigênia, Regiane, Aleu, André, tanta gente que eu vi entrando. Gente, foi muito bom ter vocês comigo. Que o Senhor possa vos fortalecer. Essa palavra, vai dormindo, como eu não sei cantar, né, gente? Né, sabe? Nós aqui não somos dos cânticos, nós somos da palavra. Quero que você deixar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler de longe, mas está escrito ali, ó. Eu tenho a marca da promessa. Durma com essa mensagem, dessa palavra, dessa música de Deus na sua vida. Se tentam te destruir, roubando a sua fé, lembre, você tem a marca da promessa, que é o sangue de Jesus Cristo, o penhor do Espírito Santo sobre sua vida. Amém? Big beijo. Deus te abençoe. Graças a Jesus. Tchau, gente. Um abraço. Não acabou, não. As uririas estão esperando. Gente, o Nael tá aqui. Gente, eles não me fez ficar rindo à toa. Eu fiquei com medo, não ficar fazendo eu rir, tá? Obrigada, viu, Nael e Alane? Deus abençoe vocês. Tchau. Amém.